Os países que dependem comercialmente da China, em maior ou menor escala, se preocupam com uma eventual guerra pela anexação de Taiwan. Embora seja pouco provável o conflito acontecer a curto prazo, o cenário de uma invasão criaria desdobramentos que afetariam a cadeia global de abastecimento. Os analistas consideram improvável que a China continental lance ao longo deste ano uma invasão total de Taiwan. Mas nos bastidores da segurança de Taiwan e dos Estados Unidos, os debates sobre as opções militares de Pequim são constantes. O temor aumentou depois da promessa feita pelo próprio presidente chinês no tradicional discurso de fim de ano. Xi Jinping listou as regiões com alguma autonomia e indicou a estratégia para cada território. Continuaremos a apoiar Hong Kong e Macau no aproveitamento dos seus pontos fortes distintivos, na melhor integração no desenvolvimento global da China e na garantia da prosperidade e da estabilidade a longo prazo. A China certamente será reunificada e todos os chineses em ambos os lados do Estreito de Taiwan deverão estar vinculados por um senso comum de propósito e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa. O cientista político e doutor em relações internacionais Igor Lucena avalia as consequências de um eventual ataque dos chineses. O professor ainda prevê quais as atitudes de defesa dos taiwaneses. Uma invasão militar, já existem planos abertamente discutidos entre taiwaneses e americanos para explosão interna de fábricas de semicondutores, para retiradas de equipamentos sensíveis, a transferência imediata de tecnologias digitais para servidores nos Estados Unidos. De certa maneira, existe uma política de terra arrasada, que se Taiwan fosse invadida, todas as grandes tecnologias seriam destruídas ou passadas para os Estados Unidos. E a China sabe disso, ela não pode ficar alheia a isso. Por causa disso, uma invasão em Taiwan é extremamente prejudicial. As suas grandes fábricas de semicondutores hoje já abrem filiais na Europa e nos Estados Unidos para tentar diminuir a dependência caso haja uma invasão. A gente está vendo isso na Alemanha e também no Texas, então isso é um ponto fundamental. Agora, acho que até mesmo Pequim tem ressalvas de como realizar essa invasão. Primeiro, porque Taiwan é extremamente bem armada. Segundo, a gente iria ver mais uma vez o exército chinês matando pessoas chinesas, porque você teria um contingente de pessoas que iriam pegar em armas para defender Taiwan, tanto militares quanto civis da reserva. Isso nos remeteria à praça de Tiananmen, onde a gente viu na década de 80 tanques chineses matando chineses. E isso destruiu a imagem da China perante a comunidade internacional em uma época sem redes sociais e sem televisão. Então, na prática, falar em uma invasão de Taiwan é muito mais complexo do que nós imaginamos. E talvez, por causa disso, Pequim faça muito mais uma retórica do que, de fato, planos reais. O comandante da Marinha Brasileira e estudioso de estratégias de guerra, Robson Farinazzo, discorda de uma linha de pensamento que duvida da capacidade bélica chinesa em um eventual combate fora de seus domínios. Em 1950, quando a China entra na Guerra da Coreia, ela causou um trauma tremendo nos militares americanos. Só para você ter uma base, a guerra seguinte dos Estados Unidos, o Vietnã, né, só não houve envolvimento dos Estados Unidos no norte, eles só não entraram no norte do Vietnã. Por quê? Porque eles tinham medo de uma intervenção chinesa. Porque a intervenção chinesa em 1950 na Coreia foi simplesmente catastrófica. A China, sem aviação e sem marinha, ela provocou um estrago tremendo nos Estados Unidos, uma retirada penosa no inverno, né, no reservatório de Chosin. Enfim, é um trauma americano. A China envia aviões de combate ao redor da ilha diariamente e seus navios mantêm uma presença quase constante nas águas taiwanesas. Nos últimos 18 meses, Pequim realizou pelo menos 2 grandes manobras militares e seu porta-aviões, Shandong, passou várias vezes pelo estreito que separa o país de Taiwan. O cenário taiwanês não é um cenário onde predominem forças terrestres, né? Seria predominantemente um cenário naval, com a China tentando um bloqueio, talvez um bloqueio marítimo.
a Taiwan. Bloqueios marítimos funcionam. Quem duvidar é só olhar lá para o Mar Vermelho. Os Houthis estão estrangulando a economia israelense e uma parte da economia da Europa. Então o bloqueio marítimo funciona. E também uma degradação, né, bastante violenta das capacidades defensivas de Taiwan através do ataque de mísseis chineses. Esse seria o cenário inicial mais provável. Uma das opções de Pequim seria tomar as ilhas taiwanesas de Kinmen e Matsu, ambas localizadas a 10 quilômetros do território continental chinês, ou lançar um bloqueio total à ilha de Taiwan, impedindo a entrada e saída de mercadorias e pessoas. Em abril, as forças chinesas realizaram 3 dias de exercícios simulando uma paralisação do fluxo naval, em resposta a uma reunião na Califórnia entre a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e o americano Kevin McCarthy, então presidente da Câmara dos Representantes. O custo econômico de um bloqueio, superior a 2 trilhões de dólares, segundo o Rodian Group, seria exorbitante não apenas para Taiwan, mas principalmente para Pequim, como explica o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas. Dá para perceber, por exemplo, não apenas o que aconteceu com a pandemia, mas também o que aconteceu com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Só que a Rússia e a Ucrânia, veja, a Rússia é um país enorme, mas ela não tem a importância econômica que a China, e juntamente com Taiwan, tem. O que a Rússia produz? Ela produz petróleo, produz grãos, juntamente com a Ucrânia, fertilizantes. Isso acaba dando um estrangulamento nas cadeias de fornecimento. Agora, a China, ela é um bruta de um polo exportador. Então, uma guerra, seria um hecatombe para todo o comércio mundial. E, além do que, de falar da parte econômica, é importante deixar claro como os Estados Unidos reagiriam à eventual interpelação dessa invasão possível lá para 2027. Porque se os Estados Unidos invadir, ou se os Estados Unidos e o Ocidente quiserem responder à altura, certamente nós veríamos alguma repressão e sanções, como ocorreu com a Rússia sofrendo sanções por causa da invasão da Ucrânia. Esse é um dos motivos que a China está querendo fugir do SWIFT. O que é o SWIFT? É um sistema de telecomunicações para transações interbancárias. Em 2015, ela montou o CIPS, que é um sistema de pagamento interbancário chinês liquidado na moeda chinesa, porque ela tem em mente, em algum momento, ela pode invadir Taiwan, principalmente que o ano 2027, e ela já quer fugir dessas sanções do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, tirando-a do programa de SWIFT, que conta mais de 11 mil bancos transacionando dentro dele. Então a China está construindo, está fortalecendo o seu próprio SWIFT. Então o problema não fica só na parte econômica diretamente, mas todo o emaranhado do impacto de sanções, do impacto que a China tem em relação a Taiwan e do impacto que o mundo tem em relação à dependência de exportações da China. Se o presidente chinês Xi Jinping mantiver sua promessa de unificação, os chineses terão que ocupar Taiwan. E para ocupar Taiwan, as tropas terão que realizar uma campanha combinada, especialmente pelo mar. Mas os ataques anfíbios são complexos e o terreno de Taiwan, somado às difíceis condições das monções, são um fator dissuasivo. Alguns pontos vulneráveis da ilha, como as Praias Vermelhas, ainda são mais adequados para um desembarque militar em larga escala. Uma das praias mais próximas da capital Taipei fica no norte, em Taoyuan, onde está localizado o aeroporto internacional mais importante. Muito poucos analistas levam em consideração o tabuleiro geopolítico que pode se desenvolver em Taiwan, China, Estados Unidos, Japão, Austrália, Filipinas e Coreia do Sul. A Coreia do Norte certamente deveria ajudar a China em caso de um ataque anfíbio da China para Taiwan.
No entanto, a probabilidade de um ataque chinês de larga escala contra Taiwan é baixa a curto prazo, porque as chances de Pequim sofrer com consequências econômicas e políticas são imensas. A parte preocupante da história é o fato do domínio de Pequim sobre Taiwan estar se estreitando, a exemplo das narrativas favoráveis aos interesses chineses e à guerra comercial através do estreito. Bom, como vocês viram, é um cenário cheio de conjecturas, previsões, projeções. E eu dei uma sorte, porque o professor Marcos Vinícius Freitas, que dá aula na China, ele conhece esse cenário de dentro para fora, está passando férias no Brasil, então eu queria fazer um duplo agradecimento. Primeiro, por ele ter atendido o meu pedido aqui para vir aqui no estúdio explicar a situação, e agradecer também por ele ter interrompido, mesmo que brevemente, as suas férias, para nos ajudar com essa explicação. Obrigado, então, agora publicamente ao seu esforço aqui, professor. Não, Marcelo, um prazer é meu. Então, vamos olhar, professor, eu acho que a gente tem dois prismas para entender essa situação. Primeiro, a relação entre Taiwan e o resto da China continental. Esses dois territórios, comercialmente falando, eles têm uma relação umbilical, quase que simbiótica, um precisa do outro. Eu queria que a gente começasse por aí. Veja, Taiwan é importante na questão dos chips, mas o que nós sabemos também é que muito da indústria que Taiwan tem utiliza metais raros e a China é o grande fornecedor mundial de metais raros. E o que aconteceu nesse processo todo, e é o que nós temos visto nessa história, nessa evolução, é que a China continental se transformou no principal, não o principal investidor, mas o principal parceiro econômico na questão de importações e exportações. A China corresponde a mais de 50% daquilo que é o comércio internacional de Taiwan. Então, o que nós vemos muitas vezes nesta questão de você ter uma guerra ou não, um dos princípios que você aprende em relações internacionais é que você não faz guerra com o seu cliente. Claro. Então, uma das coisas que a gente sempre comenta a respeito é por essa razão, que em razão desta relação muito forte comercial é que a gente não acredita que a China vá tomar algumas medidas precipitadas nesse processo. E tende a aumentar essa relação? Porque nós estamos falando agora, eu estou fazendo aqui uma projeção, uma conjectura minha. Estamos falando da 4ª Revolução Industrial. A inteligência artificial está cada vez mais saindo da ficção científica e entrando na realidade. E estamos olhando para grandes polos de desenvolvimento de alta tecnologia. Você acredita que a dependência ou a inter-relação entre os dois territórios tende a subir? Tende a aumentar? Nós considerando o nível que você tem de interação comercial, o fato de que a China pretende, neste processo de crescimento econômico, ser um grande parceiro e ser um grande desenvolvedor reconhecido internacionalmente na questão de inteligência artificial, obviamente que o relacionamento entre Taiwan e a China continental tende a aumentar em razão do fato de que Taiwan desenvolveu aí algumas indústrias de alta tecnologia. Hoje em dia nós vemos, por exemplo, que mesmo no futuro a questão de semicondutores, a China tem investido muito em produzi-los na China continental. Mas não podemos esquecer que um ponto fundamental na questão estratégica. Taiwan é importante porque é através desta costa aqui pacífica que a China teve todo o seu desenvolvimento comercial e econômico nos últimos 40 anos, em razão do processo de reforma e abertura, e também é estratégico porque qualquer coisa que controle, se Taiwan cai sob o controle dos Estados Unidos, isso é um problema para a China nas suas rotas comerciais, no seu comércio internacional e também na questão de defesa. Eu vou pegar essa linha que o senhor falou para chegarmos neste outro mapa e ir para a próxima página da história. A gente estava falando das relações comerciais, mas também tem aí uma estratégia e uma suposição, uma ameaça, uma expectativa ou não de guerra. Mas aqui a gente consegue entender melhor com essas riscas do que é a área de domínio marítimo dos dois territórios. Então o professor estava falando sobre o corredor de abastecimento ou de fluxo comercial a partir da China. Eu quero aproveitar esse mapa aqui ampliado, professor, porque temos ilhas, né? A gente fala de Taiwan, a gente pensa na maior parte territorial, mas é um arquipélago. São ilhas menores que estão perto da China. Elas são importantes em que sentido? Mais para um domínio de zonas marítimas ou não? Não, porque veja só, se nós presumíssemos que Taiwan fosse um país, não é?
o que é uma presunção, porque desde 1974 as Nações Unidas adotam o princípio de uma só China, então Taiwan é uma província da China. Mas se Taiwan, por acaso, viesse a querer tornar-se independente, o que você tem com a questão das ilhas é que você projeta um mar territorial. Ok. Na questão do direito internacional. Então você poderia passar a ter aqui alguns conflitos de linhas no ar territorial se chocando e criando problemas aí com relação à divisão do que é território de um e o que é território de outro. Então, se nós temos hoje em dia questionamentos com relação ao Mar do Sul da China, isto aqui também poderia ser mais um ponto de discórdia. Então, por essa razão que a China tem sido muito clara e mantido este entendimento desde 1974, aliás, desde 1949, de que Taiwan é uma província da China. Agora, professor, eu não posso deixar de tocar num discurso que não foi meu, foi do próprio presidente chinês, Xi Jinping, nessa virada de ano, no tradicional discurso do presidente chinês do final do ano, em que ele fala que haverá uma reunificação, haverá uma só China. Ao longo de 2023, no ano passado, ele falou: deixemos o nosso exército pronto para 2027. Claro, ele não fala abertamente: eu vou declarar uma guerra contra Taiwan em 2027, vai haver um esforço de anexação. Ele não fala claramente, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Como é que o senhor faz essa análise de discurso diante da dependência dos dois territórios, da importância de se manter um clima amigável nessa região? Por que ele talvez tenha tocado nesse assunto com estas palavras? Porque é importante que Taiwan não tenha, em razão do apoio dos Estados Unidos, não flerte com a ideia de independência. Então, de alguma forma, você precisa utilizar um discurso de dissuasão para que Taiwan não venha aí a querer buscar um processo de independência nessa história toda. O que nós vemos é que você tem uma série de intervenções externas, não é? Você teve aí a visita da Nancy Pelosi e tudo isso, algumas políticas norte-americanas contrárias ao comunicado de Xangai, que estabeleceu justamente essa perspectiva, e a partir daí é que os chineses têm falado. A única forma, muitas vezes, de conter os norte-americanos é se você também tiver uma voz mais grossa e, de fato, mostrar para eles que existe uma capacidade de resistência caso eles tomassem alguma medida equivocada. Para fazer esse programa, pesquisei muito, conversei com muitas pessoas, fora o professor Marcos Vinícius, e eu me deparei com essa frase, professor: uma guerra de procuração. Vamos supor que eles entrem em vias de fato, num conflito armado. Nós teríamos outros players importantes aqui, numa distância não muito longe do palco de guerra, de um suposto palco de guerra. Temos Japão, temos regiões dominadas ou controladas pelos Estados Unidos, a exemplo de Guam, temos um aliado importante dos britânicos americanos aqui para baixo, que é a Austrália, temos a Península Coreana dividida entre um lado pró-Estados Unidos, Coreia do Sul, e outro lado pró-China, que é a Coreia do Norte. O senhor entenderia uma guerra de procuração ou a gente ainda está elevando muito essa retórica? Veja só, o Japão tem problemas históricos com a China e não podemos esquecer também que na história de Taiwan, os 100 anos de humilhação que aconteceram com a China continental também afetam Taiwan. Então, não existe aquele relacionamento, aquela proximidade com o Japão neste processo. A Austrália, durante muito tempo, quis aí, no último governo, ter uma postura mais independente e, basicamente, mudou muito a sua política recente com relação à China, em razão da necessidade do fortalecimento comercial. E quando você olha para a Coreia do Norte e Coreia do Sul, mesmo entre elas existe a ideia da unificação e da reunificação no futuro. E nós vemos aí nas últimas movimentações que o próprio Kim Jong-un tem dito que isso não vai acontecer em razão da movimentação da Coreia do Sul, mas não podemos esquecer que a Coreia do Norte é nuclearmente armada e a Coreia do Sul não é. Então, quando nós olhamos para os parceiros regionais, haveria de fato pouco interesse em fortalecer Taiwan nesse processo todo. Professor Marcos Vinícius, mais uma vez, meus agradecimentos públicos dobrados, né? O professor estava de férias, veio aqui nos atender, sempre muito gentil conosco. Bom, e agradeço também a sua audiência.